Eu sou o Thiago Paiva, neurocirurgião infantil e apaixonado pelas oportunidades que a ciência me dá de fazermos mais para crianças com condições neurológicas. E no vídeo de hoje trataremos sobre um assunto que ele gera muita controvérsia e ele traz a necessidade de muita atenção, que são os imitadores de paralisia cerebral. Juntamente com a hipotonia, juntamente com a macrocrania, existem outras características na criança que elas devem ser muito valorizadas. A pele, presença de manchas escuras, presença de manchas avermelhadas pelo corpo, um rosto que as órbitas são mais afastadas, o nariz ele tem um formato diferente, a boca ela é diferente do... Você ao ver a criança, você vê que ela é muito diferente dos pais e da família. A proporção com outros sistemas esqueléticos, a gente vê a criança com a cabeça muito grande e com braços muito curtos, ou um pescoço muito curto. A presença de alterações, um fígado grande, um baço grande, uma barriga grande, pernas curtas. A presença de dedos colados, todas essas são informações muito valiosas na hora de pensar que isso é um imitador de paralisia cerebral. Um grande exame de imagem que ajuda a diferenciar essas condições, quando relacionadas a essas características clínicas que nós falamos, é a ressonância. O que acontece é que de 70% a 90% das crianças com paralisia cerebral hipóxica, ou seja, aquela da falta de oxigênio, ela vai ter uma alteração na ressonância. E são alterações muito características. Então, a ressonância, juntamente com as características clínicas, com o exame neurológico, com a observação física, com a história da criança, ela é capaz de definir se nós estamos pensando numa falta de oxigenação, uma paralisia cerebral hipóxica, ou falamos de uma condição genética. E aí a ressonância ela se torna muito importante também quando ela é normal. A ausência de sinais relacionados a lesões cerebrais numa criança com grande atraso, ela é considerada um dos principais sinais que ligam essa paralisia cerebral a uma síndrome genética. Então, que sinais são esses que nos fazem ter um pensamento além do normal? Eu vou enumerar 8 sinais que nós chamamos de red flags ou sinais de alerta para pensarmos em imitadores de paralisia cerebral em crianças com atraso do desenvolvimento neuromotor. O primeiro, que nós já falamos, ressonância de crânio normal. Apesar de a paralisia cerebral hipóxica de falta de oxigênio acontecer com o exame de ressonância normal, o contexto ele é diferente. Ressonância de crânio normal, anormalidades, ou esse paciente que eu cuido tem paralisia cerebral, que nós vamos chamar de globo pálido. Globo pálido é uma parte do cérebro que fica dentro desse miolo e que se eu tenho uma criança com suspeita de paralisia cerebral, faz uma ressonância e a única alteração que ela apresenta é uma alteração nesse local, isso aumenta muito a chance de ser uma paralisia, um imitador de paralisia hipóxica, ou seja, uma paralisia relacionada à falta de oxigenação. Quando a gente tem, isso acontece muito no meu dia a dia, uma criança com sintomas muito severos, uma criança com atraso muito grande e uma história de vida, uma história gestacional, uma história de parto que não se relaciona a esse atraso, isso é um sinal de alerta muito grande com os pais. Ou esse paciente que eu cuido tem paralisia cerebral, fisioterapeuta, fonoaudiologista, terapeuta ocupacional, psicomotricista, todo mundo que está envolvido. Essa entrevista com a família sobre as condições de gravidez, de parto e uma relação direta com a severidade, ela deve ser muito valorizada. Eu diria
que no meu dia a dia existem dois aspectos que eu valorizo muito, mais até do que qualquer outro aspecto, tecnológico ou não, no pensamento de eu estar de frente a uma criança com um imitador de paralisia cerebral, medida do perímetro cefálico, ou seja, o tamanho da cabeça da criança e a história relacionada à gestação, à família, ao parto dessa criança. Essa relação ela deve acontecer. Então, isso surge mais um sinal de alerta, que são os padrões de doenças hereditárias ou consanguinidade. Se a criança ela tem na história familiar outros parentes que tiveram um quadro parecido com ela, ou se os pais têm um grau de consanguinidade, um grau de parentesco, primos que são casados entre eles, isso também aumenta a necessidade de pensar em um imitador de paralisia cerebral. Um outro aspecto é uma regressão no próprio desenvolvimento da criança. Uma regressão neuromotora. Uma criança que nasceu normal e que ela estava indo normal nos primeiros meses, no primeiro ano de vida, e de repente ela começa a regredir. Ou então ela apresenta um comportamento que piora, melhora, piora e melhora, sozinha. Gente, isso não é paralisia cerebral clássica. Não pode ser. Isso é um sinal de alerta. A rigidez no exame físico, aquelas contraturas, aquela dificuldade de mover as articulações, isso nos faz pensar também em uma condição genética. A hipotonia, que nós conversamos muito, que é a porta de entrada na avaliação dos imitadores, que a criança, vamos lembrar do mole como um boneco de pano. E a paraplegia. Paraplegia é a diminuição da força só das pernas. Então, a criança que tem diminuição de força só das pernas, não pensa em paralisia cerebral, vamos pensar em outras coisas. Então, 8 pontos de alerta. Ressonância normal, anormalidade específica no centro chamado globo pálido, na ressonância de crânio, história de outros parentes, outras pessoas na família com doenças genéticas ou os pais serem parentes, a consanguinidade, sintomas muito severos na ausência de uma história perinatal que pareça e que justifique um tamanho atraso, rigidez no exame físico. A criança com paralisia cerebral por falta de oxigênio, ela não é rígida, ela é hipertônica, ela pode ter os braços e as pernas mais duras na movimentação, mas as articulações elas têm amplitude. Uma criança rígida, ela não tem essa amplitude, ela não desenvolve todo o movimento da articulação. A hipotonia muscular, isolada ou não, a regressão neuromotora. A criança está indo bem no primeiro ano e regride, alerta. E a diminuição de força especificamente nas pernas. Esses são os principais aspectos relacionados aos imitadores de paralisia cerebral. Observem, compartilhem esse vídeo, olhem as crianças que estão ao redor, procure os profissionais mais habilitados, vamos discutir, vamos debater. Quanto mais pudermos diagnosticar melhor, mais poderemos tratar melhor.